pensei da gente falar mais de profissões, né? Das profissões que mais estão em alta agora, porque eu realmente não sei. Então, é uma curiosidade que eu tenho, saber quais profissões mais estão em alta, que as pessoas mais estão querendo, estão procurando mais. Tá. Querem começar por aí? Pode ser. Tá. Bom, eu sou um pouco contra pensar em profissões em alta, né? Eu não acredito nesse termo, eu acho que primeiro porque isso muda muito, né? Assim, a gente teve uma pandemia em um ano que mudou completamente, assim, a gente está vivendo uma outra situação que faz a gente mudar nossas perspectivas, o que para a gente é importante, quais são nossas prioridades, muda completamente de um ano para o outro. Então, eu acho que pensar que é profissão em alta requer a gente pensar tudo isso, assim, o que é estar em alta? O que é ser considerado algo imprescindível, né? E principalmente porque eu acho que a gente tem que pensar não no que é a profissão, que está legal ou que não está, que paga bem ou que não paga, que tem emprego ou que não tem, mas no que cada um tem vontade, no que cada um se entende como com desejo de praticar, de estudar, etc. Né? Então, por exemplo, a gente pode dizer que medicina é um curso que a gente não tem quase desemprego, é um curso que está sempre muito bem, né? Mas e aí? Todo mundo aguenta uma medicina por conta disso? Nesse momento como a gente está vivendo agora, né? Semana passada eu tive que conversar com uma amiga que é médica, tive que pedir uma ajuda para ela nos exames, e ela me falou assim, Renata, eu não estou bem. Todo dia eu tenho que dar notícia de morte para pelo menos 2 ou 3 famílias. Não está bom, não está legal. E aí, assim, dá conta, né? Vale a pena seguir isso porque é uma profissão que está em alta, que não tem desemprego nesse momento? Eu não sei, né? Eu até questiono se muitas pessoas que estão lá estão dando conta mesmo disso, né? Não estou falando dela, ela super dá conta, ela é super maravilhosa, mas, assim, é uma profissão que exige. Um tempo atrás também a gente tinha um boom de engenharia, que engenharia também estava crescendo muita necessidade de engenheiros para poder fazer parte de toda a infraestrutura que o Brasil precisa, mas engenharia é um curso que absolutamente exige matemática, né? E aí, está todo mundo afim dessa matemática toda? Está todo mundo dando conta dessa requisição de matemática que engenharia dá? Então, eu fico pensando que a gente pode olhar ao contrário, assim, né? Ao invés de pensar que é profissão em alta, o que é aquilo que eu curto, o que é aquilo que eu gosto. E acredito muito que a gente pode fazer o mercado dar certo quando a gente gosta daquilo que a gente faz, ao invés de esperar o contrário, né? Assim, deixa eu me adaptar nisso aqui, porque isso aqui é uma coisa que dá certo. Faz sentido? O que vocês acham? Fez bastante sentido. Seguindo mais por esse lado, o que você acha que antes da gente escolher de vez... Oi, Gabriela. Oi, Eli. Agora. O que você acha, tipo, da gente escolher de vez, antes da gente escolher realmente qual faculdade a gente quer fazer, o que a gente quer seguir, a gente tem que pensar mais antes da gente escolher mesmo. O que a gente precisava pensar antes de escolher? É. Bom, eu acho que a gente tem que pensar algumas coisas, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar a escolha é tirar o peso da escolha. Eu acho que a escolha não tem que ser uma coisa de ai, meu Deus, vai ser isso que eu vou fazer para o resto da minha vida depende disso. Não, eu não acho que a gente precisa olhar para essa escolha profissional com esse peso, com essa, como se fosse algo que fosse mudar tudo. Não, eu acho que a gente pode pensar naquilo que a gente quer para os próximos anos, né? Então, assim, o mercado de trabalho é uma coisa muito diversa. Então, não significa que se eu fizer coisa X, eu vou trabalhar só com aquela coisa X. Isso não é bem assim, né? Então, por exemplo, é muito comum a gente, sei lá, né, tá numa empresa em que um advogado trabalha numa área de marketing, um engenheiro trabalha numa área de finanças. É muito diverso, né? Essas pessoas podem trabalhar com coisas muito diferentes. Então, realmente não é uma escolha para a vida inteira. Não é verdade que a gente vai fazer uma escolha e que para sempre a gente vai ficar lá acorrentado naquilo que a gente escolheu. Né? A gente pode refazer nossas escolhas, a gente pode trabalhar com uma coisa que de repente não tem nada a ver com aquilo que a gente escolheu. Então, acho que tirar esse peso da escolha é muito importante. Então, acho que a gente pode olhar para essa escolha profissional como uma coisa de o que eu quero estudar nos próximos anos, né? Então,
Ai, será que eu posso falar isso? Assim, por exemplo, a gente faz. Agora é um saco, por exemplo. Nossa, eu tenho que estudar aquilo que está lá no professores mandaram estudar. Então, agora a gente tem que estudar, sei lá, fórmula de Bhaskara, né? Já que se a Cláudia for ver esse vídeo, eu já peço desculpa, tá? Porque, de repente, eu super sei que isso pode ser importante, mas para muitas pessoas não tem a menor importância. E a gente fica muito bravo na época que a gente está no ensino médio, no ensino fundamental, perguntando isso, onde é que eu vou usar isso aqui? Qual é a importância disso aqui para a minha vida? E quando a gente faz uma escolha de faculdade, de um curso universitário, a gente está fazendo uma escolha daquilo que a gente quer estudar. Ou seja, acho que a gente está, né, falando para o professor, tá, então isso aqui para mim já não faz sentido, então eu vou escolher o que eu quero, né? Eu vou escolher aquilo que para mim faz sentido. Então, acho que a escolha profissional nesse momento de final de curso, né, de ensino médio, é uma escolha do que você quer estudar nos próximos 3, 4, 5, 6 anos, né? E depois, o que vai acontecer? Depois desses 4, 5, 6 anos, vai ser uma consequência disso que você fez. Uma consequência que pode seguir o mesmo caminho, que pode ter, sei lá, né, a mesma configuração, ou pode ser uma escolha super diferente. Por exemplo, isso, né? Assim, deu certo de eu estar numa faculdade X, mas me chamaram para trabalhar no emprego Y, e eu super gostei desse emprego Y. Eu trabalhei com uma menina que, né, pensei agora nela, que ela resolveu fazer nutrição. E quando ela estava no meio do curso, ela começou a fazer um estágio que ela trabalhava assessorando uma equipe de vendas para poder pensar a parte de nutrição né, daquilo que a empresa produzia, né? Ela assessorava o pessoal de vendas para poder saber o que era a parte nutritiva daquela comida que eles vendiam. E ela super gostou da área de vendas. E hoje ela trabalha na área de vendas. Assim, tá errado ela ter feito nutrição? Não. Mas é um caminho que, de repente, né, poderia não ter sido só por aí, mas foi esse o caminho que ela escolheu. Eu acho que é importante pensar isso para a gente poder pensar que qualquer caminho pode ser uma escolha. Vou corrigir essa minha fala. Não é que qualquer caminho é escolha. Alguns cursos realmente, algumas profissões realmente requerem o curso específico, né? Então, falei agora da medicina, né? A gente não pode ser médico se a gente estudou, sei lá, arquitetura, por exemplo. Não, a gente precisa estudar medicina para poder trabalhar como médico. A psicologia também, a gente precisa da psicologia para poder ser psicólogo. O direito também, a gente precisa do direito para poder ser advogado. Algumas profissões são mais fechadas e mais específicas. Agora, a grande maioria das profissões, o leque é muito aberto. Você pode fazer escolhas do seu caminho conforme o caminho acontece, né? Então, né, se vocês forem conversar com algumas pessoas da família de vocês, vocês vão ver um monte de gente que diz isso. Eu comecei trabalhando não sei o quê, aí depois alguém me deu uma dica e eu fui para uma outra área. A gente muda muito durante a vida. Então, acho que tirar esse peso de achar que vai ser uma coisa para sempre é muito importante para esse primeiro momento. E também, né, estou pensando agora uma outra questão que eu acho também bem importante. Hoje a gente fala de um trabalho cada vez mais longo, né? Assim, a gente trabalha muito tempo na nossa vida. Hoje a gente pensa em expectativa de vida que às vezes, né, passa 90, passa 100 anos. Essa pessoa pode trabalhar com muitas coisas durante a vida dela. Não que ela vai trabalhar até os 100 anos porque não teve oportunidade de uma aposentadoria digna. Não estou dizendo isso, né? Mas assim, se ela tiver escolha de continuar trabalhando, eu gosto do que eu faço, eu quero mesmo trabalhar. Gente, pensar em trabalhar até os 100 anos com a mesma coisa é meio enlouquecedor, né? Muita coisa, é muito tempo. E mesmo que não fosse, que seja 70 anos, né? Vou trabalhar dos 20 aos 70 anos com a mesma coisa, é muito tempo. Então, não vai ser para sempre. Não vai ser uma coisa que você vai escolher agora e você vai fazer isso para toda a sua vida. É uma escolha do que você quer estudar para os próximos anos. Então, acho que essa é uma primeira coisa que eu acho importante pensar para poder tirar o peso. Assim, tira essa carga toda da escolha profissional como uma coisa muito importante. É importante, é legal que você possa fazer isso com consciência, mas não como uma coisa que vai ser decisiva para o resto da minha vida, né? Uma outra coisa que eu acho legal de pensar é que não exatamente a questão da gente ter trocado de curso, sei lá, comecei fazendo letras e no meio do caminho resolvi, sei lá, ir para secretariado.
é um problema, né? Tá, até que pode ser uma questão difícil se a gente pensar no investimento que teve, então eu tive que pagar lá, sei lá, 2 anos do curso, e agora eu vou ter que pagar 7 anos de faculdade. É mais complicado mesmo, mas no sentido do que foi a história dessa pessoa que passou, por exemplo, por letras antes de chegar no secretariado, acho que todo curso pode ser muito bem utilizado na vida de qualquer pessoa, né? Então, posso dar o meu exemplo, né? Assim, eu estudei administração antes de estudar psicologia, e eu super acho que foi importante para a minha vida ter estudado administração, apesar de usar super pouco administração hoje em dia, né? Um tempo atrás eu até usava mais. Mas, assim, realmente eu acho importante que eu tenha feito administração, que eu tenha o conhecimento que a faculdade me deu. Acho que isso faz uma diferença importante para mim. Então, acho que tirar também essa culpa do, nossa, errei a faculdade que eu queria. Não, não é um erro, né? É só uma reescolha de caminho que a gente faz quando a gente já está caminhando, né? Tá fazendo sentido? O que vocês acham? Sim. Aí você tinha perguntado isso para falar o que a gente precisa pensar antes de fazer a escolha, né? Uma outra dica que eu dou, que eu acho que é muito importante, é o conhecimento. Eu acho que a gente precisa conhecer a gente mesmo, né? A gente precisa de autoconhecimento, a gente precisa conhecer o mercado de trabalho. Para que a gente possa... O mercado de trabalho que eu digo é conhecer as profissões, conhecer como que as pessoas trabalham nessas profissões, conhecer o curso, conhecer a faculdade. Então, ter informações sobre aquilo que a gente está escolhendo. E também a gente precisa se conhecer, né? A gente precisa saber quem nós somos, o que nós queremos, o que nos motiva, o que nos faz acordar de manhã com a sensação de que a vida está legal, então que a vida, né, pelo menos está funcionando. Aquilo que faz a gente se sentir bem com o que a gente está vivendo, ou se não se sente completamente bem, afinal de contas está difícil se sentir completamente bem ultimamente, mas que pelo menos a gente possa ter uma sensação de que, tá, pelo menos eu estou conseguindo entender o sentido do que eu estou fazendo, né? Eu não estou completamente vivendo uma vida que nada está encaixado, nada está no lugar, né? Então, eu acho que precisa desse autoconhecimento. Acho que o autoconhecimento não é uma coisa de que eu super me conheço, eu conheço cada detalhe da minha intimidade, da minha subjetividade. Não, isso não é autoconhecimento. A gente nunca vai chegar nesse lugar 100%, né? Mas eu acho que a gente tem que saber um tanto da gente, né? Porque se a gente está muito alheio a nós mesmos, se a gente não se enxerga, se a gente não sabe que tem, né, em cada um de nós, a gente acaba só seguindo tendências, né? Assim, eu vou fazer o curso que minhas amigas foram fazer, eu vou, sei lá, para a festa que todo mundo foi, sem saber se eu queria mesmo estar naquela festa ou não, né? E aí eu estou naquela festa e as coisas não fazem sentido. Ai, gente, não gosto dessa música, não gosto dessas pessoas, festa estranha com gente esquisita, eu não estou legal. Então, eu acho que a gente precisa mesmo se olhar para poder fazer as escolhas mais simples da nossa vida, para a gente saber onde a gente anda, com quem a gente anda, por que a gente anda com essas pessoas, o que essas pessoas fazem bem para a gente, o que a gente faz de bem para os outros. Então, eu acho que um tanto de autoconhecimento precisa. E a coisa do conhecimento das profissões, acho que a gente precisa saber mesmo, assim, né? O que faz essa pessoa? O que faz essa profissão? Né? Vou dar o meu exemplo, né? O que faz a psicologia? Quais são as possibilidades dentro da psicologia que eu posso atuar? Se, de repente, eu não exatamente gosto da clínica, o que eu posso fazer de diferente da clínica? O que eu quero estudar na psicologia? Então, o que é nesse curso que me chama atenção, que me dá vontade de ir de fundo? Que faculdade que eu vou fazer? Porque não dá para a gente ir para qualquer faculdade. A gente, às vezes, tem uma percepção de que a USP é a melhor faculdade que a gente tem no Brasil. Ela é muito bem conceituada, mas isso não significa que ela é a melhor faculdade para todo mundo, né? Para muitas pessoas, aquilo que vai se estudar na USP não é o que você quer estudar, né? Sei lá, eu gostei mais da grade curricular da PUC, tem muito mais a ver comigo, eu não quero estar na USP, então da Unicamp, né? Assim, poder escolher o que você vai estudar também é muito importante. Então, acho que precisa fazer essa busca de informações do curso, da faculdade, da profissão,
e também essa busca do conhecimento de si mesmo para poder fazer essa escolha. O que vocês acham? Adorei. Eu posso tirar uma dúvida rapidinho? Claro. Você aconselha fazer melhor a faculdade ou o cursinho? Bom, eu acho que a gente sai do colégio muito novo, né? Eu acho que a gente, ainda mais na nossa situação econômica, né? Assim, a gente não trabalhou, a gente não teve muitas experiências, a gente passou 17 anos sentado num banco de escola, ouvindo o que os professores diziam e tivemos poucas experiências fora isso. Eu acho que sair direto da escola para a faculdade é uma transformação um tanto grande que talvez a gente não precisa, né? Eu já ouvi pessoas me dizerem que quando saiu do colégio e foi para a faculdade, levou um choque, assim. Gente, como assim? Eu não sei lidar com isso, porque o colégio é um lugar muito cuidadoso com os alunos, olham os alunos muito como crianças, muitas vezes, né? Dá pouca autonomia, não fica muito cercando as crianças, como crianças, mesmo os adolescentes como crianças, e eu acho isso muito perigoso, porque a faculdade não é esse lugar. A faculdade é um lugar onde você precisa ter independência, onde você precisa ter responsabilidade, comprometimento. Então, eu já ouvi algumas vezes pessoas me dizendo assim, reprovei primeiro semestre, porque eu cheguei lá e na véspera da prova eu não sabia nem que material que eu tinha que estudar. E não que eu não sabia porque é péssimo aluno, mas porque não tinha professor nenhum em cima, como tem no colégio. Reprovei porque no dia da prova eu descobri que eu tinha que ter lido o material que está lá na faculdade, que eu não fui atrás da biblioteca para poder pegar esse material, e não sei o que é isso, né? Então, eu acho que a escola ainda é um lugar muito protetor e que a gente precisa dessa transformação antes de ir para a faculdade. Também acho que a gente precisa ter mais vivência de mundo, né? Nossa, vai trabalhar, vai viajar, vai fazer intercâmbio, vai conhecer um tanto da vida, porque é cedo, gente, é muito cedo com 17 anos fazer essa escolha, né? Por exemplo, né, eu sempre brinco disso, assim, as pessoas não podem dirigir e já podem escolher o curso. E se o que eu mais gosto é dirigir e eu quero trabalhar para sempre dirigindo? Eu não vou saber, porque eu não posso dirigir, né? Então, eu acho que pode ser muito interessante fazer outras coisas antes de começar uma faculdade. Não sei se o que eu mais escolheria seria o cursinho, né? Às vezes pode ser legal, eu acho que o cursinho também é uma mudança de... Não é um lugar super protetor, não é um lugar onde você tem todos os professores te conhecendo pelo nome. O cursinho geralmente é um lugar onde você tem que se virar mais. Mas eu não sei se a melhor escolha é continuar estudando nesse ano. Pode até ser, se você quer uma medicina, não tem nem opção. É isso que você vai fazer e pronto, acabou, né? Mas se de repente o que você quer é ter outras vivências, sei lá, a gente não pode tentar trabalhar nesse um ano, nesses 6 meses, sei lá, se de repente eu tenho a oportunidade, eu não posso viajar, né? E não precisa nem ser viajar para fazer um intercâmbio, sei lá, para a Irlanda, para a Austrália. Não. Às vezes a gente conhecer aqui as cidades que estão aqui em volta, né? De conhecer nosso Brasil, as pessoas que estão aqui por perto, que têm tantas necessidades, fazer um trabalho voluntário. Gente, já é sensacional, já faz uma baita mudança na nossa vida. E digo isso porque muitas vezes acontece a gente fazer uma escolha profissional quando a gente está no colégio, quando a gente está com 17 anos, ainda naquela rotina de escola, estudo, casa, etc. E quando a gente quando a gente termina o terceiro e de repente tem uma oportunidade dessa de trabalhar, de viajar, nossa, muda tudo. As pessoas voltam falando, nossa, eu não tinha nem percebido que eu gostava disso e é isso que eu quero. Então, eu acho que pode ser muito legal mesmo ter alguma experiência diferente disso, né? Eu estava falando de viajar, mesmo que seja por aqui, antes de trabalhar como psicóloga, eu trabalhava como consultora de recursos humanos, né? A formação em administração, logo que eu terminei, eu fui trabalhar com recursos humanos e eu trabalhava em programa de estágio e trainee. Então, estágio e trainee são as pessoas que vão se candidatar a trabalhar na empresa, mas que ainda são estudantes ou são recém-formados, né? Eu trabalhava muito com gente que ainda estava na faculdade ou tinha acabado de se formar.
E os programas de trainee eram programas super concorridos, assim, nossa, eram uns números absurdos. A gente tinha 10, 15 vagas e a gente tinha 100 mil inscritos, era uma coisa absurda, assim. E eram programas muito exigentes, então a gente tinha várias etapas. Eu digo no passado porque eu trabalhei com isso no passado, mas até hoje é assim, né? Então a gente tinha muitas etapas nos projetos. Então a gente tinha a etapa de prova online, a etapa de dinâmica, as etapas de dinâmica, as entrevistas. Então era um processo super longo. E eu lembro de uma vez que a gente estava fazendo um programa de trainee bem exigente, muito concorrido, daqueles que saía na capa da revista e todo mundo ia atrás. E era muito comum da gente fazer essa seleção e eu vi, nossa, quase de todo mundo. Eu fiz intercâmbio para a Austrália, eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos, eu fiz intercâmbio para o Canadá. Todo mundo tinha feito uma super experiência fora do Brasil. Isso quando eu falava, eu fiz 3 intercâmbios, né? Que você falava, gente, quando deu tempo de você fazer tudo isso, né? E aí teve uma vez que a gente teve um candidato que ele, né, foi ficando por último e todo mundo dizendo, porque meu intercâmbio na Austrália, meu intercâmbio no Canadá, etc, etc. E ele foi ficando, nossa, entrou um monte de mensagem aqui, não sei se vocês estão ouvindo um pararam, pararam. Tirei. E aí ele foi deixando todo mundo falar na frente dele, todo mundo dizendo dessas super experiências, né? E até que chegou a vez dele e ele falou assim, gente, eu nunca saí do Brasil. Eu sei falar inglês porque eu estudei, mas eu nunca saí do Brasil. Eu estou me sentindo super diferente de vocês. Só que aí ele falou assim, mas eu conheço cada um dos meus vizinhos. Eu sei que o meu vizinho da porta da esquerda veio do Nordeste quando ele tinha 10 anos e o pai dele morreu naquela época, ele veio para cá porque ele não tinha outra alternativa. Eu sei que a minha vizinha da porta direita é de Minas e ela teve filho super nova. Eu sei das pessoas do meu bairro, não sei o quê. Eu aprendi a cozinhar cuscuz paulista com a vizinha de não sei. Ele conhecia todas as pessoas do bairro dele. E aí eu pergunto, o que vale mais? O cara que teve uma experiência internacional e, de repente, mal aprendeu a falar inglês, porque isso tem muita gente que vai morar fora e volta para o Brasil com pouquíssima experiência, com pouquíssima vivência mesmo internacional, ou aquela pessoa que fez daquilo que tinha a melhor experiência possível, né? Então, não estou dizendo, pegue esse um ano e vai fazer desse um ano, sei lá, o maior gasto financeiro da sua vida. Às vezes, o que você precisa, o que menos precisa é se gastar dinheiro, mas precisa ter uma abertura para poder viver coisas que podem ser diferentes. Eu acho que isso que é importante, poder viver coisas diferentes. Faz sentido? Faz. Te respondi, Gabriela? Respondeu. Uma coisa que a gente ouve desde pequenininho é o que você quer ser quando crescer, e eu não sei se isso acaba trazendo uma pressão para a gente escolher logo o que a gente quer, porque muitas vezes nós mesmos temos uma pressão que a gente cria para o que a gente quer, e amigos e família. Eu não sei como que a gente consegue lidar com essa pressão toda de escolher a profissão, escolher a faculdade e tudo mais. Eu já começo perguntando se, quando a gente fala de o que vai ser quando crescer, se é uma pergunta justa com a criança, né? Eu acho tão duro para uma criança ter que pensar o que vai ser quando crescer, né? Assim, como se aquilo que ele fosse naquele momento não fosse importante, né? Assim, está brincando de esconde-esconde, mas o que é importante é você pensar no futuro. E acho que não. Eu realmente não acho que o importante é pensar o que a gente vai ser quando a gente crescer. Então, eu queria que as pessoas pudessem ser crianças quando tem que ser criança, pudessem ser adolescentes quando tem que ser adolescente. Eu queria evitar essa pergunta. Mas, sim, eu acho que é uma pergunta que carrega um peso gigantesco e acho que com essa sensação de que eu sempre vou ter que ser alguma coisa diferente do que eu sou, sempre eu vou ter que fazer uma mudança grande, e que tem que ser uma escolha muito importante, porque se eu falar uma besteira lá, as pessoas vão falar, ai, nossa, não, nada a ver, né? Às vezes aparece na internet, nas redes sociais, ele dizia que ele queria ser lixeiro, né? E a mãe faz uma festa de caminhão de lixo, né? Mas todo mundo vai virar e falar assim,
ele só está brincando, né? Assim, não é verdade, né? Como se isso fosse menos importante. Como se a criança tivesse que fazer uma escolha lá atrás, super dedicada a ganhos financeiros, super dedicada a uma vida, né, assim, de glamour, de prestígio, né? Gente, para aquela criança olhar aquele caminhão que passa na rua e leva todo o lixo embora, deve ser sensacional. Por que a gente não pode ouvir aquele desejo daquela criança e falar assim, legal, é muito importante mesmo esse trabalho, né? Então, eu acho que além da gente colocar uma pressão gigante nessa criança que já ouve isso desde pequenininho, também é geralmente uma pergunta que já está muito cheia de expectativa, porque você não está lá para ouvir e falar, tá bom, né? Você está ouvindo e está esperando ouvir, né, que ela fale alguma coisa muito legal. Não, assim, eu quero ser astronauta, eu quero ser jogador de futebol. Aí sim, aí você me deu agora uma resposta boa, né? Então, eu fico pensando que é difícil mesmo, é dolorido ouvir isso. E acho que a gente vai chegando a hora, né? Assim, vai chegando quando a criança fala isso, criança, já é difícil. Aí vai passando o tempo, a gente vai sentindo que fica cada vez mais com a corda no pescoço. Nossa, como eu ainda não sei o que eu vou responder, né? Como que eu ainda não sei o que eu vou trazer como grande resposta para essa dúvida que todo mundo tem? E as pessoas continuam cada vez mais questionando isso da gente, né? E acho que talvez a gente possa pensar essa pergunta de um jeito diferente, né? Assim, talvez a pergunta não é o que você quer ser quando você crescer, mas talvez quem você quer ser hoje e quando você crescer, porque eu acho que o que você quer ser é consequência do quem você quer ser. Não dá para eu escolher ser alguma coisa, sei lá, ser né? Eu falei agora de um astronauta. Se eu não sei quem eu quero ser, se eu não sei o que eu quero para a minha própria vida, se eu quero ser alguém que vai viajar muito, ou se eu quero ser alguém que fica mais dentro de casa e sou super feliz com isso, se eu não sei se eu prefiro passar meus dias assistindo televisão, assistindo Netflix, ou se eu prefiro estar surfando na praia. Acho que primeiro a gente tem que saber quem a gente quer ser, o que a gente quer fazer da nossa própria vida, né? Tem uma atividade que eu gosto muito, que eu sempre faço em orientação profissional, para pensar futuro, e que eu acho bem importante pensar isso, né? Não no sentido de que profissão que eu quero seguir. Não é uma atividade que eu peço para pensar o que você vai estar fazendo em termos profissionais, mas é uma atividade que eu peço para as pessoas pensarem como você quer estar, onde você quer estar, fazendo o quê, com quem em volta, como é que você vai estar vestido, o que você vai estar lendo ou assistindo. Então, pensar aquilo que você deseja para a sua vida sem pensar a profissão vai ser uma consequência, né? Então, se de repente eu conseguir pensar que lá em 2050 eu quero ser alguém que eu vou estar passeando no final de semana, depois de ter trabalhado a semana inteira, e eu vou estar com, sei lá, com alguém que eu gosto, com alguém que é importante para mim, um cachorro, e eu vou estar num parque. Acho que conforme a gente vai pensando nesse futuro, dá mais para a gente colocar informações profissionais no meio disso. Mas pensar a profissão sem pensar a gente, eu acho que fica muito difícil. Assim. Parece até que uma coisa é diferente da outra. Né? Você pode escolher profissão sem pensar você. Não, não dá. Uma coisa está ligada à outra. Faz sentido? O que vocês acham? E me conta, vocês já têm algum pensamento em relação a profissões? Tenho. Eu penso em ser juíza. Mas algumas coisas que me deixam meio confusa ainda, em que área eu quero seguir, como que eu quero fazer, se eu vou ser mesmo juíza ou se eu vou fazer direito e vou ser empresária, alguma coisa assim. Por que você escolheu ser juíza? O que te chamou a atenção nesse trabalho? Para falar bem a verdade, foi uma série que eu assisti, que eu vi juíza, assim, julgando as coisas, decidindo as coisas, e eu achei impressionante aquilo. E eu não queria ser advogada. Então, meio que, não sei por que eu não queria. Então, eu pensei no juiz, porque é uma coisa legal, lida com leis, é uma coisa mais
uma coisa que você lida com pessoas, mas ao mesmo tempo você não é uma coisa superficial. Você lida com a vida das pessoas. Você tem que pensar nas pessoas. E eu acho isso muito legal, muito interessante. Por isso que eu penso em fazer isso. Legal. E você, Gabriela, já pensou alguma coisa? Já eu quero ser enfermeira. Enfermeira? Vai estudar enfermagem? Sim. E como é que você chegou nesse lugar? Eu assisti série, igual a ele. E também meu tio me influenciou, ele me contou o dia a dia dele e eu me apaixonei por essa profissão. Ah, ele é enfermeiro, então. Isso. Legal. E aí, Mari? Ah, tia, é que assim, eu tenho 100% de certeza que eu vou seguir para a área de artes. Não tem nem como eu ir para outro lado. E aí eu tenho, assim, eu pendo mais para cinema e teatro, mas eu também gosto muito da parte de música. Só que eu sei que, assim, esses são simplesmente os dois polos mais difíceis de conseguir emprego no Brasil, porque a arte, em geral, é muito difícil, assim, de, assim, ser reconhecida no país que a gente está. Então, ainda tem muito para pensar, mas eu vou com certeza para a área de arte. Legal. Fala, filha. Eu quero fazer moda. Mas assim, eu quero fazer moda, mas talvez depois de moda eu faça cinema e aí eu trabalho com figurino. Tipo, eu não sei o que eu quero fazer depois, só sei que eu quero fazer moda agora. Eu fiz orientação profissional com você, né? E aí aquela coisa que você falou de que do que você quer estudar agora, e aí é moda. O que eu quero estudar agora é moda, mas cinema eu também gosto muito. Então, tipo, aquela coisa que gente, eu imprimi 2 papéis e tinha, tipo, tudo sobre cinema e moda. E aí eu fiquei olhando pra eles, aí eu decidi que eu queria fazer moda agora, mas que, tipo, cinema eu ainda gosto. Então, tipo, todos os outros papéis que eu imprimi de todas as outras profissões eu joguei no lixo, mas o do cinema ainda tá guardadinho, porque quem sabe um dia. Então eu descartei. Uhum. Acho que isso que você fez, Gabriela, é muito legal, de poder conversar com pessoas que já fazem esse trabalho na área, né? Acho que faz a gente se aproximar desse dia a dia, ter essa sensação de ver a pessoa falando e o brilho no olho, aquela coisa de que, gente, que bonito que é isso, que gostoso que é esse trabalho que essa pessoa faz, né? Acho que esse é um caminho que eu indico bastante, assim, poder conversar com pessoas que passam um trabalho que a gente pensa, né, que a gente considera como uma escolha, porque além da gente poder ter essa troca com o outro, acho também que a gente vai alimentando a sensação de poder estar mais próximo disso, de poder sentir como seria esse dia a dia se a gente estivesse lá, né? De repente não precisa ser exatamente um juiz, como você falou, Anne, mas Anne ou Anne? Anne, desculpa, mas Tudo de bem. você, de repente, falar né, não precisa ser exatamente um juiz, mas, de repente, alguém que trabalha com uma procuradoria, ou então uma promotoria, ou então até um advogado, que, de repente, pode te, né, falar como é que é conviver mais de perto com o juiz. Tudo bem estudar direito, assim, porque é o caminho que você tem que fazer, né? Eu acho que sim. Espero que sim. Porque para essa, né, eu falei disso das carreiras muito diversas, mas não tem jeito, para você, em alguns lugares específicos, você tem que fazer o curso certo, né? Então, para, por exemplo, ser juiz, você precisa passar pelo direito, não tem um outro caminho para chegar lá, né? Tá. Alguma pergunta, gente? Não, então, eu só ia falar que, tipo, a gente nós mesmos colocamos pressão em cima da gente para a gente conseguir escolher o que a gente quer, porque a gente, desde sempre que nem a Anne falando, escuta, o que você quer ser quando você crescer? Você, sei lá, não uma dica, uma técnica, mas você aconselha alguma coisa para a gente amenizar isso? Essa cobrança que a gente se coloca, Uhum. acho que pensar isso, né? Assim, que não vai ser uma escolha que eu vou fazer para sempre, mas ir pensando o que eu tenho vontade de estudar, né? Assim, cada vez que eu tiver muito brava que eu vou ter que estudar um assunto que eu não tenho vontade, né? Eu falei da fórmula de Bhaskara, mas sei lá, para mim também estudar química era, nossa, um tormento. Então, tá bom, eu sei que eu não quero isso, mas o que eu quero?
se eu pudesse escolher o que eu vou estudar hoje, como é que eu ia fazer isso? O que seria o que eu ia estudar, né? Então, começar a pensar aquilo que eu quero para esse primeiro momento, não o que eu quero lá no futuro, mas o que eu quero estudar hoje, que não é isso que eu estou fazendo, né? Acho que ajuda. Ajuda para que a gente possa pensar outras possibilidades. Agora, para a gente lidar com essa exigência que a gente tem com a gente mesmo, com essa cobrança que a gente tem com a gente mesmo, acho que a gente precisa cada vez ser mais compreensivas com a gente, né? Assim, uma coisa de entender que talvez eu não tenha que fazer essa escolha mesmo, né? Talvez eu não precise fazer essa escolha nesse momento, que talvez eu possa viver outras coisas. De repente eu posso ir trabalhar, como eu falei, né? Se permitir fazer outras coisas antes de fazer essa escolha, porque não é errado não fazer essa escolha com 17 anos. Isso só é o que todo mundo cobra, né? É verdade, a escola vai cobrar, os parentes vão cobrar, até os amigos mesmo, da mesma idade que a gente, às vezes vão cobrar, né? Mas não é o único caminho. A gente pode, de repente, fazer uma escolha completamente diferente, né? Quem foi que disse que a gente tem que terminar o ensino médio e fazer faculdade? Quem foi que disse? Talvez não tenha, né? Então, eu acho que se a gente tirar essa cobrança de ter que fazer esse caminho único, de que vai ser esse o lugar da única possibilidade da nossa vida, eu acho que ajuda a gente a tirar tanta exigência, né? Acho também importante dizer isso, né? Assim, sem dúvida é um privilégio a gente poder fazer uma escolha profissional. Não é a realidade do país inteiro, não é a realidade do mundo inteiro. Muito pelo contrário, né? Assim, a gente tem muita gente que não faz escolha, que faz o que tem que fazer, né? Então, você vai... se você for muito, muito responsável, você até pode estudar, mas você vai trabalhar, né? Você vai trazer dinheiro para casa, né? E se acabou o ensino médio, parabéns, mas agora você vai trabalhar, não tem essa de fazer faculdade, não. Então, acho que isso que a gente está vivendo é um privilégio de escolha, é diferente do que a maioria tem acesso, tem direitos, direito tem, mas assim, tem acesso, né? E eu acho que a gente pode olhar para esse lugar como um lugar de privilégio, mas também olhando que não porque é um privilégio, a gente super tem que seguir isso à risca, né? Tudo bem eu não fazer isso logo no final do terceiro ano, eu posso, de repente, fazer outras coisas até para poder sentir outras coisas da vida, né? Então, acho que se a gente se permitir viver outras coisas, entender que essas escolhas podem acontecer de outra maneira e não simplesmente porque eu acabei o terceiro ano, talvez a gente se cobre menos e exatamente porque se cobrou menos a gente consiga olhar outras possibilidades, né? Faz sentido? Oi, Cíntia, obrigada. Eu pensei em fazer a mesma coisa que a gente tinha feito com crise da pergunta, resposta. É isso que eu ia falar agora, muito obrigada. Um livro, quer dizer, deixa eu te explicar, calma aí. A gente vai fazer algumas perguntas para você, e a primeira coisa que vier na sua mente, você responde. Gente, vocês não conversaram com a Luísa antes. Ela é geminiana. Ai! Eu não sei escolher uma coisa só, eu me sinto mal com aquilo que eu não escolhi. Se a gente confia, o seu livro favorito não vai ficar triste, ok? Dá tudo Eu não sei, Mari, é muito difícil para mim fazer uma escolha. Por isso que ela me falou, mãe, é a primeira coisa que vem à cabeça. Pode ser o que está na sua frente, é para a primeira coisa que vem à cabeça. Você é psicóloga, você deveria entender como que isso funciona. É geminiana, gente, a gente pode entender. Eu sou alguém muito difícil, assim, de conseguir fazer uma resposta, uma escolha. Mas vamos lá, vamos tentar. Eu tenho um ascendente em Libra, então eu super te entendo. Então, né? Nossa, como assim eu vou fazer uma escolha desse jeito? Ela é gêmeos, com ascendente em gêmeos e lua em gêmeos. Tipo... Nossa! Eu sofro. A gente... Tá, calma aí, deixa eu pensar aqui. Um livro
Vou falar de Admirável Mundo Novo. Acho que é um livro que foi bem importante para mim. Eu acho que mudou muito o meu jeito de ver as coisas. Mas, gente, eu amo um livro que eu leio sempre, que está sempre do meu lado, que chama Brasil Pequeno. O tempo todo eu vou lá e leio um pouquinho dele. Um filme? Ai, que difícil. Gente, isso é muito difícil. Amélie Poulain. Amélie Poulain é o filme que eu mais assisto. Um ídolo ou uma ídola? Não sei dizer isso. Tudo bem. Um ídolo ou uma ídola, eu não sei se eu... Nossa, tem pessoas que eu admiro muito, né? Tem muita gente que eu admiro e que eu acho que são pessoas maravilhosas, mas, gente, são muitas pessoas. Eu admiro, por exemplo, vocês, assim, de estarem fazendo o trabalho que vocês estão fazendo, de ter ido em frente de fazer o jornal, de escrever coisas para as pessoas, né, poderem viver melhor o que estão vivendo. Foi, Mariana, não chora, amor. Não fala isso que eu choro, eu já sou sensível, não fala isso. Mas real, assim, eu acho que vocês estão fazendo uma coisa muito legal, que vocês estão se dedicando de um jeito bonito, que está sendo muito legal o que vocês estão fazendo, que vocês estão levando informações bacanas e importantes. E eu acho que todo mundo que se coloca a fazer coisas que gosta, que de alguma maneira ajuda, né? Que não precisa ser um super-herói, não é isso? Eu nem gosto de super-heróis. Eu acho que a ideia de super-herói é muito errada, né? Mas acho que qualquer pessoa que está lá se dedicando para poder fazer aquilo que gosta e que de alguma maneira ajuda os outros é admirável. Então, acho admirável o que vocês fazem. Então, posso falar de vocês. Obrigada. Uma frase. Nossa. Eu vou pegar uma que está escrita aqui, que eu sempre olho para ela. Se a gente não é feito de emoção, eu não sei mais pelo que se vale viver. Acho que essa é uma frase que eu gosto desse livro Brasil Pequeno. Calma aí, gente. Eu já perguntei do filme. Do livro. Calma aí, deixa eu lembrar. Séries que você indica. Sonho. Oi? Uma série ou... Uma série? Eu tô assistindo This Is Us e eu tô apaixonada por This Is Us. Acho que... Nossa, é uma série muito legal. Acho que é muito bacana de poder pensar a subjetividade daqueles personagens tão diferentes. Mas assim, né? Só uma... Não dá para não falar de Friends, de Gilmore Girls, de Please Like Me. Acho que tem muita série que eu gosto. Um sonho. Um sonho. Bom, eu acho que eu já realizei muitos sonhos. Eu acho que eu sou alguém muito privilegiada, porque meus maiores sonhos eu já realizei. Ainda tenho muitos, mas acho que... não vou dizer que é um sonho, mas eu quero viajar muito mais. Acho que eu gosto muito de viajar. Tenho vontade de conhecer alguns lugares, muitos lugares, na verdade, e acho que não vou dizer que é meu maior sonho, mas eu queria muito viajar. Talvez meu maior sonho fosse que a gente tivesse menos desigualdade no mundo. Uau, eu peguei pesado. Uau! Uma realidade. O tio falou uma igualdade, mãe. Vocês estão lá, ó. O tio falou O que o mesmo. Cris falou? Uma igualdade. Igualdade. Ele falou Mais mais igualdade. Vocês estão, ó. Anne, você também perguntou o que você mudaria no mundo. O que você mudaria no mundo? Nossa, totalmente a questão da desigualdade. Totalmente que eu ia ser meio Robin Hood de tirar dos mais ricos e dar para os mais pobres. E eu também faria pessoas mais abertas a ouvir e olhar para o outro. Uma realidade. Então, assim,
Tipo, o que você acha que realmente acontece nesse mundo e não tem muita mudança? Ou não tem como mudar? Ou então uma realidade para você, uma realidade assim, uma coisa É, que, tipo, o sonho é viajar, mas uma realidade, por exemplo. Tá. O que eu acho que o mundo realmente tem sido e que me preocupa é a questão do egoísmo, do cada um pensar muito em si próprio, no próprio umbigo, de enriquecer a qualquer custo, de fazer o que tem que fazer hoje, não pensar nas consequências, não pensar no futuro, não pensar nos outros. Eu acho que essa realidade é a realidade que mais me deprime todos os dias. E realidade para mim, acho que minha realidade hoje é tentar e achar momentos não, mas assim, achar divertimento, achar coisas que fazem bem dentro de uma pandemia, dentro de uma realidade que a gente não pode sair de casa. Acho que essa tem sido a minha tentativa de trazer para o real aquilo que eu não posso fazer. Era isso? acho que finalizar é isso mesmo. Eu ia pedir para Uma você dar uns música. conselhos pra gente que tá no ensino médio, que tem que, tipo, tomar todas essas Também. decisões. E não só para quem tá no ensino médio, tipo, tem para as pessoas que têm que tomar essas decisões e tudo mais. Ainda bem que você me perguntou isso, porque a Anne me perguntou uma música e eu ia falar, gente, uma música não vai dar. Uma música então. Uma música é dolorido, gente. Não, a gente pode colocar uma playlist. Talvez eu conseguisse pensar uma playlist. Mas eu tenho deram um quadro de presente com um trecho da música Terra do Caetano Veloso, que eu acho que talvez eu colocaria ele. Ali, ó, aquele quadrinho ali. Da música Terra do Caetano Veloso, que talvez acho que seja uma das músicas que eu mais gosto, mas talvez não, porque talvez agora eu pense em outras e eu falo, não é essa, mas são muitas. Agora, conselhos para o ensino médio. Vamos lá. Acho que pensar em vocês mesmos. Acho que poder se olhar o que é o lugar que vocês ocupam no mundo, tentar entender o que vocês gostam, o que é que faz diferença para vocês, o que é para vocês olhar vocês em comparação ao mundo, entender esse lugar de privilégio que vocês têm e como que vocês se afetam por esse lugar de privilégio. Acho que fazer essas reflexões sobre vocês mesmos, acho que é muito importante para pensar futuro, né? Para pensar escolhas, para pensar o que vocês querem no futuro, mas também para viver o dia, né? Para viver o dia de hoje, para poder pensar o que é isso, que hoje eu acordei e eu posso fazer essa escolha de que eu vou ou não ligar a câmera para assistir a aula, se eu vou ou não assistir a aula, porque eu posso continuar dormindo, né? Então, acho que considerar tudo isso todos os dias pode ser muito importante. É como se a gente estivesse saindo de uma possibilidade de alienação e escolher, né? Fazer escolha para cada momento do nosso dia e não simplesmente seguindo o fluxo, né? Acho que é importante olhar para vocês, pensar o que vocês querem, pensar o que vocês estão fazendo, o que vocês, né, pensam disso em relação a todas essas questões. Não é um lugar também de que vocês super têm que fazer tudo direitinho porque vocês são privilegiados e têm aula. Não, eu sei que está difícil, eu sei que não é fácil ter aula online, eu sei que não é fácil acordar às 7 horas, às 6h30 para estar com a câmera ligada às 7 horas da manhã e assistir uma aula que às vezes não faz sentido nenhum, mas mais nesse sentido de fazer essa reflexão, de assim, eu posso fazer uma escolha, eu vou assistir aula ou eu não vou assistir aula. Se eu escolher não assistir aula, o que isso quer dizer? Né? O que isso está dizendo de mim mesmo? Por que eu estou fazendo essa escolha? Né? Acho que não seja só uma coisa de que, deixa para lá, né? Mas uma coisa de que eu escolhi hoje que eu vou dormir até mais tarde, porque para mim não faz sentido assistir essa aula. Acho que a minha sugestão é que vocês possam fazer mais reflexões sobre vocês mesmos. Peguei pesado? Não, foi ótimo. Acho que não. Boa! Mais alguma coisa, gente? Não, só foto, né? Foto? Deixa eu pegar aqui. Peraí, deixa eu me arrumar.
Espera, 1, 2, 3. Pronto. Deixa eu ver se foi. Então Né? tá bom. Deu certo, filha? Calma. Foi. Se não foi, eu tiro daqui. Não, foi. Tá bom. O que mais? Eu só queria te agradecer, porque foi, assim, pelo muito tempo. bom. Nossa, gente, Anne, você tá pensando igualzinho a mim. Que É muito tempo se falando. Exatamente. A gente agradece muito porque, assim, todas as pessoas que estão ajudando o jornal são muito importantes para a gente. Então, a gente, sim, agradece a sua ajuda, a sua presença, que a sua entrevista, porque com certeza vai ajudar, além da gente que teve essa conversa maravilhosa, há muitas pessoas que vão ouvir e ler, ou só ouvir ou só ler, mas, assim, com certeza vai ser uma experiência muito diferente e espero que, assim, traga um pouquinho mais de assim, paz para todo mundo, porque com tudo que você falou, a gente já consegue seguir com mais relaxado. Que bom. Eu gosto mais de ouvir do que de falar. Eu acho que vocês precisavam ser mais ouvidos do que ouvir. Acho que o ensino médio é uma fase muito pesada e que vocês estão muito sobrecarregados, ainda mais segundo, terceiro ano com pandemia. Ai, gente, que difícil que é o que vocês vivem, né? Então, acho que hoje eu falei muito, eu gostaria de ter ouvido mais, mas me coloco à disposição para poder ouvir quando vocês quiserem, quando vocês tiverem vontade. Mas também agradeço. Obrigada por ter me chamado, obrigada por me dar essa oportunidade. E se precisarem de qualquer coisa, eu estou aqui, tá bom? Façam orientação profissional com ela, gente. Viu, mãe? Eu faço propaganda. A Luísa é o meu marketing. Eu sou marketing, gente, é muito bom, tá? Só decidi porque ela tava lá, façam. Eu e a Sofia somos as duas pessoas de marketing dela. Obrigada, filha. Obrigada, Sofia. Então é isso. Eu só queria Obrigada, falar Mami. também, porque a Mini Mariana achava que você era um ícone e a Mariana Gigante também acha que você é um ícone. Tia, te amo. É Eu isso. te amo, Mari. Você também é um ícone, de verdade. Você é sensacional. Obrigada, viu? Então tá bom, gente. De verdade, quando vocês precisarem de qualquer coisa, é só chamar, tá bom? Obrigada. Tchau. Beijo.